Olá, queridos irmãos, eu irei mostrar para vocês agora a apostila do Plano de Leitura Bíblica Anual. Nela você terá uma visão panorâmica de cada conteúdo. Você vai observar o autor, o contexto histórico e o propósito do livro para a contribuição bíblica para o seu crescimento espiritual. Isso vai facilitar o seu entendimento sobre o que esperar do autor ao ler este livro. Na sequência, você terá também algumas anotações técnicas e comentários do pastor sobre as partes que foram destacadas durante a leitura ao vivo. Um conteúdo produzido com muito carinho, pensando no seu crescimento espiritual. São mais de 200 páginas para você mergulhar em seus estudos. Eu quero desejar a todos uma ótima leitura. Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, sala que nós abrimos todas as manhãs. Estamos ao vivo agora às 6 horas em ponto, sempre entramos ali por volta de 5h57, tem esses 3 minutinhos de tolerância para que os demais sejam avisados, notificados e venham chegando aí para o nosso clube, né? E para a nossa sala. Aliás, o pessoal do nosso clube entrando aí na nossa sala de leitura. Hoje nós vamos continuar no livro de Levítico. Hoje é o dia de número 19. É bom que você saiba que o plano não começou hoje. Quem sabe você está chegando por aqui agora. Nós já estamos no dia 19, então tem 18 dias aí para trás. Muita coisa foi falada, principalmente nos 2 primeiros dias. Aconselho a você que se inscreva no canal, ative as notificações, toque no sininho. Isso nos ajuda, isso fortalece o nosso canal. E que você vá na playlist 2023 na Bíblia. Ou você me mande uma mensagem no WhatsApp, eu te mando o link. É só você entrar no grupo do WhatsApp que está na descrição aqui do vídeo, para que você assista os 2 primeiros dias. É muito importante que todos, pelo menos, tenham assistido os 2 primeiros dias, que é o dia onde nós falamos sobre o porquê da Bíblia King James, BKJ 1611, por que nós estamos lendo essa versão, e também falamos tudo sobre interpretação bíblica e aplicação da hermenêutica e os princípios que nós adotamos para seguirmos a leitura deste ano. Tá? É importante então que vocês, todos, quem está chegando novo por aqui, se inscreva lá, se inscreva no canal e também assista os 2 primeiros capítulos. Bom, hoje nós vamos fazer uma leitura de conhecimento. Estamos no livro de Levíticos, como eu disse, é um livro sobre leis, que regulariza ali as leis que conduziu o povo. É bom que a gente conheça. Quando a gente voltar no Evangelho, que nós vamos voltar para o Evangelho de Lucas, então é bom que você conheça, é bom que você esteja por dentro de como eram as leis, o que se pedia, o que se exigia, qual era a forma, qual era o rito cerimonial de se chegar até Deus pelo povo, para o povo, aliás. E aí quando a gente estiver lendo os Evangelhos, você vai estar mais familiarizado e vai entender melhor, tá bom? O livro de Levíticos é o livro que conduziu um povo que vivia sem lei. Um povo que vivia escravo no Egito, cumpria lá os ritos locais, as leis locais. Claro que era um povo que conhecia o Deus vivo, temia o Deus vivo, orava ao Deus vivo, mas ainda não tinha nenhuma lei assim que ditasse certo como que eles deveriam fazer. Então Moisés, como legislador do povo, recebe do Senhor, e ontem, na visão panorâmica do livro, nós falamos sobre isso, ele recebe do Senhor, mostramos os lugares onde diz que isso é confirmado. Então ele é o receptor das leis e escreve, deixa registrado, para guiar, para conduzir o povo. Tá? Então, por isso a importância de estarmos lendo esse livro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, já faz uns dias que eu não
que eu não vejo e comento assim junto com vocês. Deixa eu ver se tem alguma pessoa nova. A maioria eu já vou identificando, né? Deixa eu ver aqui. Pernambuco está conectado. São Paulo Arujá. Deixa eu ver quem mais. Vocês não estão colocando de onde são, hein? Facilita aí, me ajude e ajude os demais irmãos, para que a gente vá se conhecendo aí na sala. Tem muito bom dia, mas não tem bom dia de onde você está assistindo. Então nós temos pessoas aqui de Portugal, Londres. Quem mais que falou aí? Inglaterra, né? Que legal, gente. Olha, se você está acompanhando em outro horário, coloque nos comentários também de onde você nos acompanha e que horas são aí para você agora. Eu vou tendo uma ideia de como está funcionando o nosso plano, como está chegando até vocês. E é muito importante que você esteja no grupo do WhatsApp, que é por lá que a gente disponibiliza os PDFs, que é o material de apoio. E quando for ter live, eu já tenho 2 lives aqui pendentes que eu prometi. Uma para falar sobre o reino e uma para falar sobre o prosélito. Quem faz um prosélito tem traço de sectarismo, de seita. Vai ser uma live pesada, não vai poder ficar gravada essa live, mas vai ser muito esclarecedora. Então é lá no grupo que eu vou avisar como vai ser, por onde vai ser, qual horário. Então é bom que vocês permaneçam no grupo do WhatsApp, tá bom? Oremos então ao Senhor, nosso Pai amado, nosso Pai querido, que por graça e misericórdia nos dá esse ar que respiramos, nos dá o fôlego da vida, nos dá sabedoria, discernimento, paz em meio às lutas. Obrigado, Jesus. O Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor tem sido muito bom para conosco. Temos muito mais do que aquilo que merecemos, que o que merecíamos era punição por causa dos nossos pecados. Mas através do sangue de Cristo temos redenção e graça. Aleluia. Isso é maravilhoso para mim e acredito que isso é também maravilhoso para este amigo, para esta amiga do clube que está nesse momento orando conosco. Fale conosco, Senhor. Nos ajude a entender a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 3, oferta de paz. Vamos ler, vamos falar sobre isso. Como que eles apresentavam oferta de paz, de pacificação, né? Para buscar paz, uma oferta voluntária. Como eu falei, as 3 primeiras são voluntárias, as 2 últimas são obrigatórias. Oferta de paz. E se a sua oblação for um sacrifício de oferta de paz, se ele a oferecer do rebanho, seja macho ou fêmea, ele a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a matará na porta do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar. E ele oferecerá do sacrifício, da oferta de paz, uma oferta feita por fogo ao Senhor. A gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles e sobre os lados, e o redanho que está sobre o fígado com os rins, ele tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do sacrifício queimado, que está sobre a lenha, que está no fogo. Isto é uma oferta feita por fogo de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta por um sacrifício de oferta de paz ao rebanho for de sacrifício de paz ao Senhor for de rebanho, macho ou fêmea, ele a oferecerá sem defeito. Se ele oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a matará diante do tabernáculo da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar e ao redor. E ele oferecerá do sacrifício, da oferta de paz, uma oferta feita por fogo ao Senhor, e sua gordura.
e todo traseiro que ele deve tirar com força pela espinha dorsal, e a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha. Como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre os lados, e o redanho que está sobre os fígados com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, isto é alimento da oferta feita por fogo ao Senhor. E se a sua oferta for uma cabra, então ele a oferecerá perante o Senhor, e ele colocará a sua mão sobre a sua cabeça, e a matará diante do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar, e ele oferecerá a sua oferta, uma oferta feita por fogo ao Senhor, e a gordura que cobre a entranha, e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e que está sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado com os rins, ele removerá. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, isto é o alimento da oferta feita por fogo de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para as vossas gerações em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Então, veja que aqui começa a aparecer aquela lei e aquilo que até hoje se fala e é discutido sobre o sangue, né? Sobre o sangue. Calma, fiquem tranquilos, não precisa precipitação. Calma. A gente vai falar sobre isso, sobre se é pecado ou não, comer carne com sangue, aquela coisa toda. Calma. Estamos primeiro conhecendo. Para aquela geração, era uma lei, era um estatuto, não é sem motivo, tem motivo, e a gente vai falar mais sobre isso no decorrer. Então aqui está organizando, tá? Então não deveria comer nenhuma gordura e nem sangue. Naquele caso, nesse caso aqui pontual, tá? Nesse caso pontual, deixa eu falar com você com calma e com responsabilidade. Nesse caso pontual era para ser queimado tudo. Era uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Quando você faz um churrasquinho aí, não dá um cheirinho gostoso quando queima gordura? É até uma técnica aí, né, dos que vendem espetinho nas ruas. Às vezes eles têm um espetinho ali na grelha, mas eles pegam um pedacinho de gordura e deixam cair lá no carvão. Porque aquilo espalha, dá um cheiro, né? Um cheiro de carne, um cheiro de churrasco, atrai clientes. E quando você na sua casa também faz um churrasquinho, a gordurinha vai queimando, né? Vai derretendo e vai pingando ali, dá um cheiro gostoso. Então, nesse caso aqui, está escrito que era para queimar tudo, certo? Mais para frente a gente vai ver falando sobre o não comer carne com sangue, o porquê e o que Cristo fala lá no Novo Testamento. Por isso a gente voltou aqui no Velho. Voltamos não, né, que ainda não tínhamos lido o Velho. Nós estávamos no Evangelho, Novo Testamento. Agora estamos no Velho Testamento. Já já a gente volta lá para o Novo Testamento e continua. Tá bom? Então vamos seguir aqui. Capítulo 4. O capítulo 4, sim, é uma oferta pelo pecado. Essa é obrigatória. Pelo pecado era uma oferta obrigatória. Não tinha expiação de pecado sem oferta. Tá? Vamos lá, capítulo 4. E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: se uma alma pecar por ignorância, então veja, oferta pelo pecado por ignorância. Tem vários tipos de oferta pelo pecado, mas aqui está falando sobre oferta pelo pecado. Versículo 2: fala aos filhos de Israel dizendo: se uma alma pecar por ignorância contra alguns mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e agir contra algum deles, aí vai falar como deveria ser feito. O que é um pecado cometido por ignorância? Pecado cometido por ignorância era uma transgressão que não tinha sido avisada. Sabe, às vezes a pessoa não sabia.
ela não tinha se dado por avisada que aquilo era pecado, que aquilo era errado, aquilo estava infringindo um mandamento. Então, era um ato impensado ou não avisado, um descuido. Aí era um pecado por ignorância. Talvez a pessoa até já sabia, mas foi um descuido, sabe? Um deslize. Diferente de um pecado premeditado, tá? E de propósito. Aí esse aí é outra coisa. Então, no caso de um pecado por ignorância, eles tinham que fazer dessa forma. Versículo 3. E se o sacerdote que é ungido pecar conforme o pecado do povo, veja, até o sacerdote. Então, se o povo ou o próprio sacerdote pecar por ignorância, então deixai-o trazer pelo seu pecado, que ele pecou, um novilho sem defeito ao Senhor, por oferta pelo pecado. E ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor, e colocará a sua mão sobre a cabeça do novilho, e matará o novilho perante o Senhor. E o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho e o trará ao tabernáculo da congregação. E o sacerdote, olha só como agora o ritual já muda. Até então não tinha entrado isso aqui, ó. Agora vai entrar isso aqui, ó. Dá uma olhada aí na tela, ó. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e aspergirá do sangue 7 vezes perante o santuário, perante o Senhor diante do véu do santuário. Veja. Então, a expiação desse pecado já acrescentou um ritual a mais. Não era só colocar no altar. Teria que pegar um pouco do sangue, molhar o dedo no sangue e aspergir 7 vezes diante do véu do santuário. E o sacerdote colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar do incenso suave perante o Senhor, que está no tabernáculo. Olha, quando a gente estiver lendo o livro do Êxodo, eu vou mostrar essas imagens para vocês e vou mandar foto no PDF. Tá? Como que era esse altar? Que chifre? Tinha chifre no altar? Tinha chifre nas 4 pontas. Eu vou mandar fotos e colocar aqui na tela quando a gente estiver no livro do Êxodo, tá? Então também tinha que aqui, ó. E derramará todo o sangue do novilho na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo da congregação. E tirará dele toda a gordura do novilho para uma oferta pelo pecado, a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado com os rins, tirá-lo-ás. Como se tira do novilho o sacrifício das ofertas de paz. E o sacerdote a queimará sobre o altar da oferta queimada. E a pele do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e com as suas pernas e com as suas entranhas e com o seu esterco. Veja, versículo 11. A pele do novilho, a sua carne, a sua cabeça, com as suas pernas, com as suas entranhas e o esterco. Imagina, né? Dentro, ali junto das entranhas ainda tinha fezes, né? Então, todo novilho ele levará fora do acampamento para um lugar limpo, onde as cinzas serão derramadas, e queimará sobre a lenha com o fogo, onde as cinzas são derramadas, ele se queimará. Então, era para queimar isso fora do acampamento, por causa do cheiro. Queima fora. Versículo 13. E se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e a coisa for oculta aos olhos da assembleia, e se eles tiverem feito alguma coisa contra algum mandamento do Senhor acerca das coisas que não devem ser feitas, e forem culpados, quando o pecado em que pecaram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho pelo pecado e o trará diante do tabernáculo da congregação. Então, pecaram,
por ignorância. Mas ninguém ficou sabendo? Tudo bem, mas quando ficarem sabendo, apresentem a oferta. E os anciãos da congregação colocarão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho deverá ser morto perante o Senhor. Então o sacerdote que é ungido trará do sangue do novilho ao tabernáculo da congregação. O sacerdote que é ungido é o que está em ofício, ungido para o ofício. A gente vai ver tudo isso depois, tá? Antes do sacerdote ir trabalhar, que é o adorar, ele precisaria colocar umas roupas adequadas. Essas roupas, elas eram ungidas e o sacerdote era ungido. Por quê? Porque foi feito um óleo que era o óleo da unção, e tudo que aquele óleo tocava se tornava santo, ou seja, separado ao serviço do Senhor. Então tinha período que o sacerdote não estava ungido, tinha a sua vida comum e as suas práticas. Agora, quando ele estava ali para o ofício, então ele era ungido, ele era separado para aquilo. A gente vai falar sobre isso ainda mais para frente, sobre esse óleo, como era esse óleo, se isso é válido para os dias de hoje ou não. A gente vai falar sobre isso, tá? Então o sacerdote ungido, né? Versículo 16: trará do sangue do novilho ao tabernáculo da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E ele colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará fora todo o sangue na base do altar da oferta queimada que está à porta do tabernáculo da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e a queimará sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim ele fará com este. E o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. E ele levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro novilho. Isto é uma oferta pelo pecado para a congregação. Quando um ofertante pecar e fizer algo por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus acerca das coisas que não devem ser feitas e for culpado, ou se o seu pecado no qual ele pecou vier ao seu conhecimento, ele trará por sua oferta um cabrito tirado dentre as cabras, um macho sem defeito, e ele colocará a sua mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde se mata a oferta queimada perante o Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. O sacerdote tomará o sangue da oferta pelo pecado com o seu dedo e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada e derramará seu sangue na base do altar da oferta queimada. E ele queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício da oferta de paz. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado, e ele será perdoado. E se uma pessoa comum pecar por ignorância, fazendo algo contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpada, ou se o seu pecado, o qual pecou, vier ao seu conhecimento, então ele trará por sua oferta um filhote entre as cabras, uma fêmea sem defeito pelo seu pecado que pecou, e colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e matará a oferta pelo pecado no lugar da oferta queimada. E o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. E se ele trouxer um cordeiro para a oferta do pecado, ele trará uma fêmea sem defeito, e ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a matará por oferta pelo pecado, no lugar onde se mata a oferta queimada. E o sacerdote tomará do sangue da oferta do pecado com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício da oferta pela paz,
e o sacerdote a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por seu pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Bom, é mais uma leitura de conhecimento mesmo, como eu falei. Vamos para o capítulo 5. Deixa eu dar uma bisolhada aqui nos comentários. O último comentário que apareceu para mim no chat foi o meu de bom dia. Então, é o seguinte, algum de vocês aí tem criação? Tem criação de animalzinho? Tem um gatinho? Tem um cachorrinho? Tem um papagaio? Um periquito que você gosta? Ou até um boi, um novilho, um cordeirinho? Imagina você tendo que pegar esse animalzinho e matar ele. Por isso que Deus falava assim, ó, tem que ser o novilho, é o novinho. Tem que ser sem defeito, não é aquele que você não gosta não. O perfeito. O mais novo que nasceu aí do rebanho. Pega esse, tá? Você pecou? Então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse animal, você vai levar lá até a porta da tenda do encontro, do tabernáculo. Você vai pegar, o sacerdote vai segurar para você o animal. Você vai pôr a mão na cabeça do animal, como se estivesse transferindo todo o seu pecado para ele. E você, pecador, você vai pegar uma faca e você vai degolar o animal. Olha para o bichinho. Olha para o olhar do bichinho te olhando, bichinho de estimação que você cria. E você tendo que matar ele. E ele sentindo ali aquela agonia, aquela aflição, talvez até berrando. E você tendo que matar ele. Poxa, é justo isso? Como que você se sentiria? Como você se sentiria tendo que matar? Ah, eu não teria coragem de fazer. Pois é, mas você não fez? É por culpa do seu pecado que esse animalzinho está morrendo. Então, imagine Jesus. Então, quando eu me lembro do que Jesus fez por mim na cruz, não, pelo amor de Deus, eu não posso pecar. Cristo morreu em meu lugar, Ele pagou pelos meus pecados. A Bíblia diz que é como se eu estivesse crucificando Jesus novamente, se eu não aceitar o que Ele fez por mim. Eu não vou ser réu junto daqueles que condenaram a Cristo, não. Eu vou viver uma vida longe do pecado. Pelo menos eu vou procurar viver afastado. E se pecar, eu busco redenção. Entendeu? Ó, a Camila colocou aqui, ó, naquela época o animal era morto no lugar do pecador. Jesus também morreu por nós pecadores. É isso. Vamos seguir aqui com a leitura, capítulo 5. E se alguém pecar e ouvir uma voz de blasfêmia... Ah, tá. O 5, anota aí na sua Bíblia. O 5 é oferta pela culpa. Tá? Oferta pela culpa. Então, estamos falando da quinta oferta agora. Anote aí do ladinho. Oferta pela culpa. Anote na sua Bíblia o porquê que colocava a mão na cabeça do animal. Enfim, vá fazendo as suas anotações aí. Capítulo 5. Versículo 1. Oferta pela culpa. E se alguém pecar e ouvir uma voz de blasfêmia e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará a sua iniquidade. Veja isso. E se alguém pecar e ouvir uma voz de blasfêmia e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará a sua iniquidade. Pecado da omissão. Pecado de cumplicidade. Eu vi a coisa errada, eu fiquei sabendo da coisa errada e não falei. Eu tenho culpa. Eu preciso buscar expiação por essa culpa. E aqui vai falar como. Pastor, isso funciona no Novo Testamento? Funciona e, na minha concepção, é até mais profundo. Quando nós estivermos lendo isso lá, eu vou te lembrar.
diz que nós não podemos ser participantes das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, devemos denunciá-las. Cuidado com esse negócio quando alguém mal intencionado em cima de um palco ou no púlpito, como tradicionalmente é chamado, ou altar, como alguns chamam, mas não existe mais altar hoje, dizem assim: olha, vocês não devem se preocupar com o que o pastor faz do altar para trás quando ele entra naquela porta. Se ele está fazendo coisa errada ou não, o problema dele, tá? Mas se você fica sabendo e não rejeita aquilo, você tem culpa. Se você patrocina um ministério que é infrutífero, ou que patrocina obras infrutíferas das trevas, você é cúmplice. Mas quando a gente estiver lá no Novo Testamento, eu vou te mostrar a intensidade desse ensino, a profundidade e como você não pode dar uma de que, não estou nem aí, se eles fazem coisa errada, é problema deles. Não. Você tem culpa se você sabe disso. Para onde foi o dízimo e a oferta que você colocou ali? Foi para patrocinar uma festa mundana. Uma obra infrutífera? A oferta que colocou ali não ajudou na missão, não foi estendida para órfão, viúva, necessitado, comunidade, e patrocinou uma festa mundana? Você sabe disso e continua colocando nesse lugar? Cuidado, hein? Por enquanto, vamos deixar assim por ignorância. Vamos supor que você ainda não sabe, está desavisado, né? O pecado por ignorância. Quando chegar lá, eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Aí você vai estar avisado. Oferta que patrocina programação mundana? Complicado, hein? Complicado. Versículo 2. Ou se uma alma tocar em alguma coisa impura, seja carcaça de um animal impuro ou carcaça de gado impuro, seja carcaça de coisas impuras que se arrastam, ainda que lhe seja oculto, contudo ele será impuro e culpado. Ou se ele tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza com que o homem se tornou impuro, ou se for oculto, quando souber, depois, então ele será culpado. Lembra que nós falamos sobre impureza no primeiro dia, ontem? Como que eu me tornaria impuro? Se a minha pele aparecer aqui uma lepra, uma ferida, uma mancha, ou se eu tiver um fluxo, vamos falar sobre fluxo depois. Então, se alguém tocar em um homem impuro, ele se torna impuro. Por isso que quando Jesus tocou no leproso, aquilo chocou a religião. Chocou quando ele tocou. Ninguém poderia tocar. Versículo 4. Ou se uma alma jurar, pronunciando com seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, seja o que for que o homem pronuncie com juramento, ele for oculto e o souber depois, então culpado será numa dessas coisas. Não podia jurar. E se alguém e será que, sendo ele culpado em uma dessas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro, um cabrito das cabras, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Mas se ele não for capaz de trazer um cordeiro, olha só, gente, isso aqui é interessante. Se a pessoa não tivesse condição de apresentar um cordeiro, não tivesse condição, poder aquisitivo de apresentar um cordeiro, olha que interessante isso, versículo 7. Se ele não for capaz de trazer um cordeiro, então ele trará por sua transgressão que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, como oferta pelo pecado, e o outro para uma oferta queimada. Veja só, você não tem condição de fazer dessa forma, faça conforme você pode, mas faça. Diferente do que a gente já ouviu, né? Não, você tem que se virar, você tem que vender o seu cabelo, você tem que vender a sua geladeira, o seu carro. Versículo 8. E ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá aquele que é para a oferta pelo pecado primeiro.
E lhe torcerá a cabeça junto ao pescoço, mas não o dividirá, e aspergirá do sangue da oferta pelo pecado sobre a parte lateral do altar, porém o resto do sangue será espremido na base do altar. Isso é uma oferta pelo pecado. E ele oferecerá o segundo como oferta queimada conforme costume, e o sacerdote fará expiação por ele e pelo seu pecado que ele pecou, e ele será perdoado. Mas se ele não for capaz de trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de farinha fina, por oferta pelo pecado. Não consegue trazer o cordeiro? Traz uma pombinha. Não consegue trazer uma pombinha? Traz a 1/3 parte de um efa, uma medida que era colocada no um efa para medir. Traz a 1/3 parte, um punhado de farinha. Que misericórdia, né? Desse nosso Deus, né? Que coisa. Então traz a 1/3 parte de um efa de farinha fina por oferta pelo pecado, e ele não colocará óleo sobre ela, nem colocará em cima qualquer incenso, porque isso é uma oferta pelo pecado. Então ele atrará o sacerdote, o sacerdote dela tomará um punhado como memorial e a queimará sobre o altar conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isso é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do pecado que ele pecou em alguma dessas coisas, e ele será perdoado. E o resto será do sacerdote, como uma oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: se uma alma cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por uma oferta pela transgressão. A gente vai falar sobre o ciclo do santuário, o que representava. A gente vai passar por essas leituras ainda, tá? E ele fará restituição pelo dano que ele fez à coisa sagrada, e acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação para ele com oferta do carneiro, com o carneiro, da oferta pela transgressão, e ele será perdoado. E se uma alma pecar e cometer alguma dessas coisas que são proibidas de serem feitas conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado e levará a sua iniquidade. Eu já vi um pregador muito conhecido, inclusive. Ele tem 4 irmãos, esse pregador. A igreja dele se dividiu em 4. O pai começou, o pai foi embora, ficaram os filhos, aí houve uma ruptura, se dividiu em 4, em São Paulo. Já tem outros estados, mas é mais forte em São Paulo. E eu vi esse pregador usando esse versículo aqui, porque aqui está falando sobre alguém que pecou contra as coisas sagradas ao Senhor, as coisas que eram ungidas, que eram separadas ao Senhor. Então aquilo teria que ser restituído, teria que ser pago por aquilo. Então, diz aqui que ele teria que pegar o cordeiro de estimação e reverter aquilo em 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do tabernáculo. Era a forma de medir o peso que tinha o dinheiro naquela época. Então, ele teria que apresentar a 5ª parte. A 5ª parte. Quanto vale isso? Isso aqui vale X. Então, você tem que pegar a 5ª parte. A 5ª parte disso e restituir. Levar lá. Aí eu já vi um pregador falando o seguinte: se algum dia você tocar no dízimo e você quiser ser perdoado porque você fez isso, você vai ter que apresentar 5 vezes mais aquele valor que você tocou. Se um dia você deixou de dar R$10, você vai ter que dar 50 para restituir. É muita maldade, né? E aí a pessoa, do jeito que prega, do jeito que fala, a pessoa ouve um negócio desse, poxa, meu Deus, verdade, então vou ter que fazer assim. Isso aqui são leis para uma época e tem todo um contexto, tá? Tem todo um contexto, conforme a gente está lendo aqui. Fiquem tranquilos. A gente vai explicando com calma para vocês, mas é aquilo. Um homem com a Bíblia na mão, isso aqui que eu vou falar é muito grave. Um homem com a Bíblia na mão, ele pode fazer uso dela para o bem ou para o mal. Com a Bíblia na mão é o diabo com a Bíblia.
queria fazer o mal para Jesus. O diabo usou o texto bíblico com intenções demoníacas. A intenção era demoníaca com o texto bíblico. E é a nossa responsabilidade discernir. Jesus disse que as ovelhas dele não daria ouvidos para o falso pastor. A gente ainda vai chegar lá. Em João fala isso. A gente ainda vai chegar lá. Finalizando a nossa leitura, versículo 17, se uma alma pecar e cometer alguma dessas coisas que são proibidas de serem feitas, conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado e levará a sua iniquidade. E ele trará ao sacerdote um cordeiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estima, por oferta de transgressão, e o sacerdote fará expiação para ele acerca da sua ignorância naquilo que errou em saber, e ele será perdoado. Isso é uma oferta pela transgressão. Ele certamente transgrediu contra o Senhor. Então a gente encerra hoje por aqui. Vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Um abraço de fé e de força. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos cubra com a sua graça. A gente se encontra amanhã, tá bom? Tá encerrado. Você que tem os seus compromissos, vá em frente, que o Senhor te abençoe. Vou dar uma espiada aqui ainda nos comentários de vocês. Tchau, tchau.